O homem que interpretou o Tio Sam posa em frente ao icônico pôster em 1970, usando um chapéu patriótico e apontando severamente para o espectador, imitando a pose do pôster. Acrobatas se equilibram no topo do Empire State Building em 1934, realizando uma ousada parada de mão com um acrobata apoiando o outro em um cenário do horizonte da cidade. Mulheres girafas visitam Londres em 1935, paradas curiosamente ao lado de um guarda estoico com um tradicional chapéu de pele de urso do lado de fora de um edifício histórico. Apanhadores de ratos na década de 1900. Os mata-ratos eram usados na Europa para controlar os ratos. Manter os ratos sob controle era praticado na Europa para evitar a disseminação de doenças para os seres humanos, principalmente a peste negra, e para evitar danos aos suprimentos de alimentos. Hoje, esse trabalho não existe mais. O rosto de Terry Sawchuk, goleiro de hóquei antes de as máscaras se tornarem o equipamento padrão do jogo em 1966, mostra uma teia de cicatrizes, refletindo a natureza dura do esporte na época. A atiradora soviética Rosa Shanina, de 19 anos, teve 59 mortes confirmadas em 1945, retratada aqui com um olhar orgulhoso, segurando seu rifle, vestida com uniforme militar e medalhas de honra. Uma criança alemã encontra seu pai, um soldado da Segunda Guerra Mundial, pela primeira vez desde que tinha 1 ano de idade, em um reencontro emocionante em que o pai se ajoelha para abraçar a filha em meio a uma multidão de espectadores. Walter Yeo foi uma das primeiras pessoas a receber um transplante de pele facial, retirada de outras áreas de seu corpo. Ele foi ferido enquanto estava na Marinha na Primeira Guerra Mundial, o que o deixou com uma enorme lesão facial. Julgando uma competição de tornozelos, as mulheres naquela época eram submetidas a padrões muito diferentes de modéstia, como mostra uma fila de concorrentes com apenas os tornozelos e pés visíveis sob uma cortina, enquanto um homem uniformizado as inspeciona. 2 homens que caminharam 13 quilômetros de Caracas, na Venezuela, até Washington, D.C. para participar do primeiro Jamboree dos escoteiros. Eles caminharam 40 quilômetros por dia durante 2 anos para chegar lá. Três alunos de Stanford após uma briga de bolas de neve entre o primeiro e o segundo ano. A briga se tornou violenta e resultou em muitos ferimentos. A selfie mais antiga, conhecida de 1839, capturada como um daguerreótipo assombroso e granulado, mostra um homem com cabelos desgrenhados e olhar intenso. Antes de o despertador ser inventado, existia uma profissão muito peculiar de bater nas janelas. Essas pessoas batiam nas janelas com um pedaço de pau ou atiravam ervilhas secas nas janelas dos trabalhadores para acordá-los. Um tratador de zoológico dá banho nos pinguins na década de 1930, borrifando água de uma lata enquanto os pinguins aguardam ansiosamente sua vez em um recinto ao ar livre.
Primeira manhã após a Suécia ter mudado o modo de dirigir do lado esquerdo para o direito em 1967. Na década de 1920, ao medir os trajes de banho, se eles fossem muito curtos, as mulheres eram multadas. Um homem fotografado enquanto pintava as Torres Gêmeas em algum momento da década de 1980, capturando o icônico horizonte da cidade de Nova York. Enquanto pintavam a Torre Eiffel em 1932, os trabalhadores se equilibravam precariamente no topo da cidade, aplicando tinta na intrincada estrutura de ferro, sem o uso de equipamentos de segurança. O famoso tornado do século XIX, que foi filmado em Oklahoma, em 1898, erguendo-se ameaçadoramente sobre uma paisagem rural, com uma pessoa atônita em sua vasta sombra. Leola King, a primeira mulher policial de trânsito dos Estados Unidos em 1918, dirige o tráfego com um gesto confiante, vestindo um casaco longo, botas e um distintivo. Duas balas que se encontraram de frente durante a Batalha de Fredericksburg, na Guerra Civil de 1862, se fundiram em uma ocorrência rara, ilustrando a intensidade e a proximidade do combate. A foto ilustra a divisão de classes na Grã-Bretanha antes da guerra em 1937, com dois jovens bem vestidos justapostos a outros dois em trajes mais modestos, destacando os contrastes sociais. Um menino abandonado segura um bicho de pelúcia no meio das ruínas após o bombardeio aéreo alemão em Londres em 1945, um símbolo pungente da infância interrompida pela guerra. Baby Ruth posando com fãs. Ele era uma figura muito popular na comunidade afro-americana devido à sua disposição de tratá-los bem, como tratava seus fãs brancos em 1925. O primeiro governador do sul da Nigéria, Walter Egerton, é retratado com dois de seus empregados em Lagos em 1910, sentado em um carrinho semelhante a um rickshaw, exemplificando a hierarquia social da era colonial. A dançarina burlesca americana Zorita caminha confiante com sua cobra de estimação em uma coleira na década de 1930, uma visão que certamente chamou a atenção nas ruas da cidade. A avó remendando a única calça de seu neto em 1907, enquanto ele está pacientemente deitado em seu colo no campo, uma imagem de cuidado e frugalidade de uma época passada. O Major Eric Bond fuma um cigarro após ser atingido por duas balas em 1962, parecendo notavelmente calmo enquanto se ajoelha ao lado dos trilhos da ferrovia com seu rifle, enquanto outro soldado observa ao fundo. A armadura de caça ao urso siberiano, de meados de 1800, projetada com uma série de pontas longas para proteger o caçador de ataques de ursos, parece tão intimidadora quanto protetora. Um bombeiro da Brigada de Incêndio de Londres,
usando um capacete contra fumaça em 1908, está equipado com um respirador primitivo para proteger contra a inalação de fumaça durante os esforços de combate a incêndios no início do século XX. Obrigado.